Vamos lá, meu povo. Boa noite, tudo certo? Boa noite para mim, né? Não sei que hora vocês estão vendo aí, mas de certa forma é um prazer ter vocês com a gente aqui, compartilhando desse tempo aí que a gente vai estar crescendo junto, né? Caminhando junto. O intuito desse curso é o batismo da nossa igreja, né? Preparação para o batismo, mas é claro, é um curso aberto aí a quem quiser aprender, né? Eu espero que nesse tempo que a gente vai passar aqui, você esclareça, né, muitas das suas dúvidas e que em tudo você esteja crescendo, né? Eu espero que ao final do nosso conteúdo, dos nossos cursos, nós temos aí algumas aulas, pelo menos 8 aulas, né? É a nossa proposta. E a minha ideia é que ao fim dessas aulas você, né, tenha mais esclarecimento sobre o que é o batismo, né, o que é ser cristão, que diferenças isso traz para a vida do crente e que diferenças isso não traz, né? O que é que não muda e que muita gente acha que muda, né? Vamos lá tirando essas dúvidas então. Ah, né? Sejam bem-vindos e que você aproveite o tempo aí para crescer. Qualquer dúvida, eu estou disponível nas redes sociais. Qualquer pergunta, sugestão, enfim, a gente está aí para crescer juntos. Beleza? Vamos juntos, então? Nesse primeiro momento, nessa primeira aula, eu quero conversar com vocês sobre o plano de salvação. É algo muito básico, muito simples, né, digamos assim, e é o pilar de toda a fé cristã, né? Fé cristã, eu falo após reforma, né? Os não católicos, né? Os evangélicos. A gente tem essa construção aí desse plano de salvação. E o que é o plano de salvação? Talvez se você já frequenta a igreja, você já ouviu falar disso aí algumas vezes, né? Então fica atento aí, pega o papel e caneta, vai anotando aí as referências, eu vou tentar ser rápido aqui, mas você pode ir pausando o vídeo e conferindo na Bíblia para que você tenha as suas dúvidas esclarecidas. Vamos juntos, então? Vamos lá para nosso quadro branco aqui. Conhecendo, então, o plano de salvação. O que é o plano de salvação? O que vem a ser o plano de salvação? Do que é que a gente está falando aí quando a gente se refere a plano de salvação? Muito simples, né? É o projeto de Deus para salvar o homem perdido. A grande diferença aí entre o cristianismo e as demais religiões é porque a religião em si, né, as religiões, elas têm a ideia do religare, né? A palavra religião vem do latim, religare, que é a intenção do homem de se religar ao espiritual, né? Ao Deus, ao divino, ao transcendente. Já na Bíblia é diferente. O que a gente percebe e vê nas Escrituras é o Deus Criador que se relaciona com o homem. É o Deus que vem em resgate do homem, né? Deus que vem salvar o homem que está separado dele, né? Que está separado de Deus. Então, vamos lá? Conhecendo o plano de salvação é conhecer a história, né, desse relacionamento entre Deus e a humanidade. E tudo começa lá em Gênesis, Gênesis capítulo 1. Deixa eu até escrevendo para vocês aqui, né? Então, primeiro de tudo, deixa eu colocar para a cor, ficar mais legalzinho. Então, o primeiro ponto que a gente precisa entender é que Deus criou o homem. Deus criou o homem perfeito, né? Entendo essa palavra perfeito no sentido de santidade, né? O homem sem pecado. Isso está em Gênesis, o capítulo 1, verso 31. Na verdade, Deus criou todas as coisas e dentre tudo isso, né? Ele criou aí o ser humano. Lá em Gênesis 1, verso 31, vai dizer o seguinte, né? Viu Deus que tudo quanto fizera era bom, e eis que era muito bom. E houve tarde e manhã, no sexto dia, que foi o dia em que Deus criou o homem. E tudo era muito bom, tudo era perfeito, né? Você vai ver aí, quem já leu Gênesis capítulo 1, Deus cria, né, os céus e era bom, cria os animais e era bom, cria, né, os vegetais e era bom, e Deus cria o homem e viu que era muito bom. Então, a intensidade de Deus, o seu projeto, ele alcança seu ápice aí quando ele cria o ser humano, a sua imagem e semelhança. Isso é interessante, né? Porque a ideia de imagem e semelhança é alguém que de fato reflete, né? A imagem, o reflexo do nosso Deus Criador,
no sentido de que, não é no sentido de que nós temos, não, então Deus tem, né, 5 dedos, Deus tem um braço, Deus tem uma perna e Deus anda em 2 pernas e não em 4. A ideia não é essa, mas é que se tratando do caráter, e se tratando da essência humana, nós somos semelhantes ao nosso Deus. O que não acontece, por exemplo, com os animais da criação, né? Os outros animais. Eles são criaturas de Deus, mas eles não são a imagem e semelhança de Deus no seu sentido moral e ético, né? Eles não sabem discernir entre o que é certo e o que é errado, o que é bom e o que não é, né? Certo? Então, Deus criou o ser humano e isso é um ponto importante para a gente entender o projeto de Deus para a humanidade. Deus tinha um projeto ali de se relacionar com o homem. Você vai ver lá em Gênesis, capítulo 2 e 3, né, que Deus tinha um relacionamento íntimo com Adão e Eva, né, visitava eles ali todos os dias, e era a gente está falando aqui de um homem sem pecado, né? A gente não consegue hoje imaginar o que seria um homem sem pecado, mas é isso que Gênesis descreve nesse momento. Então, o que acontece depois disso? Depois disso, a gente tem um fato que ocorre aqui, né? E qual é esse fato? É que o homem peca. O homem peca, o homem, ele está em pecado, né? Todos nós conhecemos a história. Quem não conheceu ainda, essa história está lá em Gênesis, o capítulo 3. Vou botar abreviado aqui, que aí fica mais fácil você sair pegando um macete aí quando tiver a igreja, né? Gênesis, o capítulo 3. Já vai pegando as abreviaturas aí. Vamos lá. Nesse momento, então, a gente conhece a história aí de que Adão e Eva estavam no jardim e, né, a serpente seduz Eva, né, oferecendo-lhe uma fruta e propondo, né, de que ela seria igual a Deus, né? Olha, se vocês comerem dessa fruta, vocês vão ser como Deus, conhecedores do bem e do mal. E aí a Eva come, dá para Adão, e, enfim, depois os dois percebem que estão nus e são expulsos ali do jardim. Nesse momento acontece a primeira falha humana, né? O primeiro pecado, a desobediência. O pecado não foi, né, ter comido a fruta necessariamente, né? O pecado foi desobedecer. A ordem era não comer e eles foram lá e comeram, né? Nada, nenhum preconceito contra a fruta, mas o ato de desobedecer. Descumpriram uma ordem, né? Erraram o alvo aí de obedecer a Deus. Então, nesse momento, eles pecam, o homem peca, né? E nisso, toda a essência humana, toda a geração humana, ele é pecador. E aqui vale uma observação muito importante, né? É porque nós precisamos imaginar aqui, por exemplo, que nós não somos pecadores. Anotem isso aí, que isso aqui é muito importante para a gente entender todo o cenário bíblico. Nós não somos pecadores porque temos pecado, mas nós pecamos porque somos pecadores. Ou seja, antes de qualquer coisa, nós já temos inclinação para o que é pecado, certo? Então, a gente não consegue imaginar um ser humano que não consiga ser atraído para aquilo que é mal, para aquilo que é corrompido. Porque a essência humana, a regra humana, vamos dizer assim, a genética humana, né? Ela vai sempre atrair ao pecado, vai sempre ser inclinada ao pecado. A natureza na qual nós somos concebidos, somos gerados, naturalmente, ela leva o homem a pecar. Beleza? Então, nós não somos pecadores porque temos um pecado, né? Não foi porque você primeiro infringiu uma regra. Não, você infringiu uma regra porque dentro de você já existe a raiz do pecado, né? A semente do pecado a partir ali de Adão. E o que ocorre a partir disso? Ocorre que quando o homem ele, né, é pecador, ele perde algo interessante, que é a presença de Deus. Aquele Deus que estava no jardim, que estava com Adão, que estava com Eva e tal, ele agora não pode mais estar com o homem, porque o homem é pecador e Deus é santo, né? Então Deus está separado do homem. Deus está separado.
homem causa. Beleza? Então, a partir desse momento em que o homem peca, o homem pecador lá no jardim, o pai de todos nós, nós estamos separados de Deus, estamos distantes aí por conta do nosso pecado. Um texto que mostra muito isso é Isaías 51. Isaías 51 vai dizer que a mão do Senhor não está encolhida, nem surdo os seus ouvidos, mas o nosso pecado faz separação entre nós e o nosso Deus, de modo que ele não nos ouve. Então, houve um abismo tremendo aí entre a humanidade e o nosso Deus. Porque Deus é santo, porque Deus é puro, e o homem agora ele é corrupto, ele é corrompido. Agora o homem ele é, né, na sua moral, nos seus sentidos, né, ele é depravado. Depravado? Não, né? Ele é corrompido. Uma palavra bonita, né? De certa forma, é como se todos os sentidos do ser humano, do homem, né, fossem tocados pelo pecado. Não é que o homem ficou podre agora, não, né? A ideia não é essa. Mas é que todos os sentidos, imagine aí, né? Visão, audição, paladar, tato, né? Tudo isso é como se o pecado tivesse tocado cada uma dessas áreas e agora a gente tem alguma inclinação, né? Quando a gente olha para alguma área da nossa vida, né? Aquilo que a gente ouve, aquilo que a gente vê, desperta em nós como é que eu vou explicar, como é que eu vou dizer? Desperta em nós desejo por aquilo que é proibido. É mais ou menos isso, né? A gente tem curiosidades que não deveríamos ter por conta do pecado que já habita em nós. Beleza? Isso tudo a gente não teria aqui quando a gente está falando do ser humano perfeito aqui, né? Quando Deus criou todas as coisas e o homem era sem pecado. Mas a partir do pecado, o homem tem então essa inclinação para aquilo que é mal e Deus está separado dele por conta disso. Beleza? Vamos lá, então. Na continuação da história humana, o homem caminha para o inferno. O homem sem Deus, ele não tem nada o que fazer mais nesse mundo. Né? É caminhar para o inferno mesmo, né? Partir para a cidade dos peixes e, como diz a galera, correr para abraçar o diabo. Parece duras minhas palavras, mas é isso mesmo, né? O homem caminha para o inferno. Sem Cristo, o homem caminha para o inferno. Sem Cristo, não, sem Deus, né? Sem esse contato com o nosso Criador. Pastor, mas isso é muito sério, né? Isso aí, meu Deus, estou chocado. A base para isso aqui, a gente tem vários textos que falam sobre isso, mas talvez os mais resumidos, né? Seja Romanos, capítulo 3, verso 23, e Romanos 3, 23 e também Romanos 6, 23. Eu vou botando as abreviaturas aqui para vocês pegando o macete aí. Romanos 6, 23 e Romanos 3, 23. São textos importantes para essa doutrina, né? E o que vai dizer esses textos? Vão dizer que todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Né? Todo mundo pecou, todo mundo tem uma falha, não há ninguém bom, não há ninguém que busque a Deus, né? Sozinho, humanamente falando. Né? Um a um se corromperam e se fizeram inúteis diante de Deus. E Romanos 6, 23 vai dizer que o salário do pecado é a morte. Né? Aquele que desobedece a Deus não merece viver porque quem dá a vida é Deus. Então, na lógica, é como se nós não fôssemos dignos de viver, porque quem nos deu a vida foi Deus, o propósito da vida é honrar a Deus, é obedecer a Deus, e a gente não está fazendo isso. Então, na lógica bíblica, o pecador ele vive sem a condição, né, o merecimento de viver, porque o salário do pecado é a morte, e todos pecados e separados estão da glória de Deus. Amém? Amém? Não, irmão, misericórdia, porque aí, sem essa salvação aqui, a gente está caminhando para o buraco, né? Mas aí, acontece um fator que muda a história da humanidade. Que fator é esse? Ponto 4, acontece o fator de que Deus envia seu filho para resgatar a humanidade. Deixa eu ver como é que eu coloquei aqui. Vou anotando aí também.
Jesus veio em resgate da humanidade. Um dos textos clássicos aí para falar disso é Romanos 3,16, né? Perdão, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, diante da decadência humana, Deus enviou seu Filho para que aquelas pessoas, né, que acreditem nele, percebam a verdade nele e que entreguem ele as suas vidas, não pereçam, mas tenham a vida eterna. Cadê o negócio? Beleza? Então, esse texto, ele é clássico, que ele esclarece muita coisa aí a respeito disso, né? João 3,16 nos mostra essa verdade. E um outro texto que vai fazer muito sentido para a gente nesse momento é lembrar aí de 2 Coríntios, capítulo 5, verso 15. Esse texto é um pouco mais complexo, deixa eu... Beleza. Lá em 2 Coríntios, capítulo 5, o verso 15, tem um texto aqui muito interessante e que resume tudo isso. Vai dizer que ele morreu por todos, para que todos os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aqueles que por ele morreu e ressuscitou. Ou seja, Jesus morreu para que nós, né, não vivêssemos mais em nós mesmos, nos nossos delitos, pecados, segundo os nossos fundamentos, mas que a partir disso nós vivêssemos agora, né, para Cristo, né, por aquele que por nós morreu. Então, o foco da nossa vida que estava perdido, né, que estava sem salvação, né, todos nós pecamos e estamos caminhando aí para a eternidade sem Cristo, né? Quando você pensar em inferno, além de pensar numa piscina cheia de demôniozinho, né, de capetinha, pense na eternidade sem Cristo. Eu acho que nada é pior do que isso, né? Eternidade longe de Deus, longe das coisas boas, e aí a perdição toma de conta, né? Não há coisas boas, né? Sentimentos bons, piedade, misericórdia, amor no inferno. Então, tudo isso talvez seja a pior parte do inferno, né? Pensar em viver a eternidade longe das coisas boas, né? Sem falar no fogo e enxofre, né? Que a Bíblia diz lá. Beleza? Então, Jesus veio nos resgatar para que aqueles, né, como diz o texto aqui, ele morreu para que aqueles que agora vivam, não vivam mais para si mesmo, né? Não vivo mais para mim, para os meus prazeres, mas eu vivo por aquele que por mim morreu, ou seja, que pagou o preço pelo meu pecado, né? Que pagou essa dívida. Falar em pagar dívida, a gente lembra lá da frase de Jesus na Bíblia, né? Que na tradução do português está consumado, né? Está consumado. E literalmente o que Jesus disse lá, né, em aramaico é totalmente pago, né? Dívida paga, está concluído, está liquidada a dívida paga, porque a ideia é de que realmente havia uma conta, havia um déficit, né? E nós estávamos negativos ali para com Deus porque pecamos, mas essa conta foi paga por Jesus, né? Diga-se de passagem que nessa metáfora era o único que tinha crédito para pagar uma conta, né? Foi o único que obedeceu a lei, foi o único que não experimentou essa corrupção humana, né? Não tinha essa malícia humana e por isso pagou o preço ali da nossa salvação. Beleza? Então, nós não somos justos, né? Nós somos justificados, beleza? Não é que nós não tenhamos uma conta, nós temos uma conta, só que essa conta foi paga. A gente tem uma aula aí falando só sobre justificação e a gente vai falar mais sobre isso, beleza? Então, Jesus Cristo morreu pagando o preço dos nossos pecados. Pastor, a história acabou? Não, aí vem o grande final, né? Porque a Bíblia aponta para a gente o quinto ponto aí, que é pensar na promessa da ressurreição. Pensar em ressurreição, tá certo? Beleza, tá certo. Pensar em ressurreição não é apenas a gente pensar na ideia de viver de novo, né? Igual os desenhos animados. Tem uns desenhos aí que os caras nunca morrem, né? Eles sempre vivem de novo, levam um tiro e não morrem e tal. A ideia não é essa ou apenas essa, mas é a ideia de passar a eternidade com Cristo, né? Com o nosso Criador.
Jesus fala de um novo céu e nova terra, onde não haverá mais choro, nem dor, nem tristeza, porque essas coisas vão ser do passado já. Então, a promessa de vida eterna na presença do Criador, né? Mais do que viver para sempre, o que nesse mundo não é algo muito interessante, né? Você vê alguém com 90 anos já está passando muito ruim, né? Já não se mexe direito, já depende de muita gente. Então, a ideia não é apenas viver muito, mas é viver com o Criador, é viver num lugar sem dor, sem sofrimento. Esse é o grande marco, é o grande diferencial dessa nova vida que Cristo traz aí para cada um de nós. E para ficar um texto aí de fixação nessa verdade aqui, para a gente entender bem, a gente tem aí o texto de 1 João 3:2. 1 João 3:2, o João, o apóstolo amado, ele vai dizer o seguinte, deixa eu encontrar aqui para vocês. Em 1 João, verso 3, verso 2, diz, amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque o veremos como ele é, face a face, né? Então, mais do que pensar em viver para sempre, o que é algo muito interessante, entender que nós veremos a Deus como ele é, né? Seremos como ele é, né? Espiritualmente falando, nessa dimensão de ser eterno, né? De não ser material, né? A Bíblia fala que nós teremos ali um corpo incorruptível, né? Eu sei que você, assim como eu, está envelhecendo, né? E a gente percebe aí que a gente, né, já não é mais tão forte, que a gente, né, está crescendo a barriga, né? E hora por outra a galera olha para o olho e vê o pé da galinha. Então, a ideia é que a gente vai ter um corpo que não passa por esse processo de corrupção e que, além de tudo isso, a gente vai ver o nosso Criador face a face, né? Seremos como ele é. Então, a gente tem perspectivas boas, projeções boas aí para a eternidade. É bem verdade que a gente não tem detalhes, né? Como é que vai ser? Que hora que Jesus vem, né? Ele vem de cavalo? Ele vem... Não, a gente não tem muitos detalhes sobre isso, mas a Bíblia nos aponta que nós seremos semelhantes a ele, né? Seremos espiritualmente eternos. Viveremos aí em dimensões aí que nós ainda não conhecemos, né? A Bíblia vai dizer que o olho não viu, o ouvido não ouviu e nem jamais penetrou no coração humano as coisas que Deus preparou para nós, né? Então, esse aqui é o grande ápice do Evangelho, né? Hoje em dia é muito difícil olhar quando a gente olha para alguma igreja e percebe que as pessoas já não falam mais tanto nessa vida eterna, em salvação, eternidade com Cristo, né? Se fala em ganhar dinheiro, para de sofrer, sei lá, eu vou ter vitória, eu não aceito derrota, enfim. Esse não é o objetivo da Bíblia, né? O que a Bíblia aponta é Jesus na cruz, pagando o preço dos nossos pecados e nos garantindo a vida eterna, a salvação. Beleza? Então, esse é o processo de um plano de salvação, o processo pelo qual, né, toda a história humana passou aí para que nós fôssemos salvos. O que a gente tem de projeções aqui para a Bíblia, né, espiritualmente falando, é que... Deixa eu usar essa ferramenta ali. Aqui, nós tenhamos uma situação muito parecida com o que nós tivemos aqui. Então, o que a Bíblia nos aponta, e inclusive se você for ler o primeiro, né, Gênesis 1 e Apocalipse 21, você vai ver muita coisa parecida, né, das metáforas e tal. A gente vê lá falando de uma árvore da vida e tal. A proposta que a gente consegue perceber estudando os textos bíblicos é que a gente terá no reino eterno, né, na ressurreição, quando Cristo voltar, ou quando nós morrermos, o que dá na mesma, nós teremos um relacionamento com Deus, né, assim como Adão e Eva tinham no jardim, sem pecado, sem dor, sem sofrimento. Porque se você já leu o Gênesis, você percebe que o sofrimento começa a partir do pecado, né? Adão e Eva pegam, então ele diz, olha, você vai trabalhar e vai comer do suor do seu rosto, a mulher vai começar a sentir dores e tal, e a terra vai produzir abrolhos, que é capim, mato, malícia, espinha. Então, o sofrimento começou a partir da desobediência humana. Então, na restauração, na nova vida, na nova ressurreição, nós provavelmente deveremos ter aí um novo jardim do Éden, né? Novos céus e nova terra, porque o primeiro já são passados, né? O primeiro ficou para trás. E Deus restaura, então, essa
essa ligação aí, né, entre o homem e Deus. Amém? Gente, qualquer coisa, entre em contato com a gente. Alguns dos que estão acompanhando o nosso curso estão aí no nosso grupo do WhatsApp. Eu estou lá para tirar as dúvidas. Né? Fiquem à vontade para fazer perguntas e para compartilhar o conhecimento com os colegas de vocês. Tá beleza? Um forte abraço e a gente volta aí na próxima aula. Que Deus abençoe.